Fala pessoal, tudo certo? Bom, vamos aí começar mais uma aula, né, para o canal. E a aula de hoje, pessoal, eu vou falar sobre um assunto que ocorreu no dia de hoje, né? E a gente estava na sala ao vivo e como é importante, né, o trader entender isso, né? Então, eu tenho certeza, né, que se vocês conseguirem mudar a mentalidade de vocês acerca do que eu vou falar aqui, os resultados de vocês tendem literalmente a ser transformados, tá? Porque eu vejo que isso é um problema da maioria, né? Hoje é dia 11, tá? Esse aqui é o pregão de hoje, né? Ele ainda tá aí em andamento, né? Mini índice e também vou abrir aqui mini dólar, tá? Que a gente vai falar um pouco também desse ativo. O que que acontece, pessoal? Os dois ativos eles tiveram algo em comum, tá? Logo pela abertura, tá? Que é uma forte movimentação, aqui no caso uma movimentação de alta, né? Muito forte, e no dólar uma movimentação muito forte de baixa, tá? E pessoal, antes de eu continuar, só dar um aviso para vocês. Não se esqueça de me seguir no Instagram, o link tá aí na descrição, tá? Muitas pessoas não sabem, né, que eu tenho Instagram e tá aí. Me acompanha lá, porque eu posto bastante coisa. Inclusive, eu postei uma operação que eu peguei lá. Então, assim, pode ajudar muito vocês, né? E também, muita gente fica perguntando aí nos comentários sobre treinamento. Sim, eu tenho um curso e o link tá na descrição também, tá? E é só olhar na descrição. Então, os dois ativos, né? Eles abriram fortemente direcionais, o dólar, né? Direcional para baixo e o índice direcional para cima. E o que acontece? Primeira coisa que eu já quero dizer, né, pessoal, tudo que eu falar aqui para vocês é baseado na minha leitura, tá? No meu operacional e naquilo que eu ensino, naquilo que os meus alunos operam, tá? Então, se você gosta, né, e é de acordo com a leitura, né, que eu utilizo, que eu pratico, então isso vai servir muito bem para você. O que que acontece? Nós temos que entender que vai ter dias, tá? Que o mercado ele vai abrir muito forte, ou ele vai abrir forte e vai continuar forte, por exemplo, a manhã inteira. O que eu quero dizer com isso? Para mim, tá? Na minha opinião, eu só busco por operações de compra ou de venda quando o mercado ele faz uma correção. Ele busca um ponto de suporte, um ponto de resistência. E quando nós pegamos, por exemplo, um cenário como esse aqui, onde o mercado está muito forte, o que que acontece? Muitas pessoas pensam, pô, o mercado não está corrigindo, o mercado não corrige, então o que que eu vou fazer? Vou sair comprando onde der. Pô, o mercado deu um candle de alta aí, eu vou comprar porque aí a pessoa pensa assim, já perdi 1.100 pontos, eu não vou perder mais. Aí a pessoa às vezes compra e compra topo, né? Por quê? Porque não tem leitura. Então, um movimento, por exemplo, onde o preço aqui, a gente está falando de meia hora de pregão, o mercado subiu mais de 1.000 pontos, tá? Sem corrigir. E isso acaba gerando na maioria das pessoas uma ansiedade, porque muitas pessoas, né, que ainda não têm maturidade no mercado financeiro, elas pensam assim: se o mercado subiu, eu tenho que ter comprado. Se subiu 1.000 pontos, eu tenho que ter comprado. Se eu não comprei, eu fiz alguma coisa errada. Se o mercado caiu, ó, igual na abertura aqui, ó, na primeira meia hora, o mercado despencou praticamente 50 pontos. E a pessoa pensa: se eu não vendi, eu estou fazendo algo errado. E é aí que mora o problema, e eu quero que vocês entendam isso a partir de hoje, né? Isso é algo que eu falo com os meus alunos. Nós temos que ser técnicos, tá, pessoal? Então, se o mercado, por exemplo, ele subir 4.000 pontos diretão, sem dar possibilidade, eu fico de fora e eu não aproveito esses 4.000 pontos. Porque do que adianta, pessoal, nós entrarmos numa operação, mas sabotarmos o nosso operacional? Às vezes a pessoa está se aproveitando ali de um movimento mais forte, né, da tendência. Pô, o mercado está muito forte, vou comprar aqui. E às vezes até dá certo, né, porque a tendência está muito forte, mas a pessoa está se sabotando. Para vocês terem ideia, inclusive eu compartilhei isso lá no Instagram. Esse movimento de alta aqui de 1.000 pontos, que ele foi praticamente um movimento em linha reta, eu não peguei nada. Por quê? Porque o preço não corrigiu. Fazia topo, andava de lado, continuava subindo. Inclusive, a primeira operação, pessoal, isso que é algo que a gente precisa ter uma certa maturidade para entender isso, né? Porque às vezes eu chego aqui para vocês, né, e eu falo, pô, a minha primeira leitura foi de venda. Aí a pessoa pensa, tá louco. 1.000 pontos, 1.100 pontos de alta vai querer vender nesse movimento, só que aí que tá o X da questão. Não teve compra na leitura e teve uma venda, e uma venda com critério, uma venda com leitura. Aí é onde eu falo para vocês. Eu
hoje em dia, pessoal, eu sigo 100% à risca aquilo que eu me propus a fazer, e é isso que eu falo com os meus alunos, e eu vejo uma melhora drástica assim nos resultados quando a pessoa passa a fazer isso. Por quê? Porque a pessoa passa a não operar na obrigação e na ansiedade. Porque tem gente, pessoal, que parece que às vezes é trabalho de carteira assinada no mercado. Precisa operar, senão ele parece ter uma arma apontada na cabeça da pessoa. E percebam aonde que foi dar, né, leitura. O mercado, então, ele faz esse movimento de alta aqui, vem fazendo, até ele marcar topo. Percebam que ele marca topo aqui, ó. Marcou topo, vou deixar mais grosso aqui para ficar mais visível. A partir do momento que ele marca topo, percebam, né, que ele retoma esse teste de topo e começa a rejeitar. Muitos já sabem o que é isso aqui. É uma quebra de estrutura, tá? Só que essa quebra de estrutura aqui, ela estava perigosa de ser assumida. Por que ela estava perigosa? Porque nós tínhamos ponto de parada logo aqui embaixo, ó, região dos 114 mil pontos, né? Nós tínhamos um risco grande de 200 pontos para um retorno ali de mais ou menos 100, 120 pontos. Então, esse trade aqui, a princípio, era uma quebra micro, que o mercado faz esse movimento, faz um fundinho aqui, né, e ele quebra a estrutura. Foi a primeira possibilidade. O que eu quero que vocês entendam? Não teve possibilidade no movimento de alta, mas teve uma possibilidade no movimento de venda, né? Uma quebra, porém não tinha alvo. Logo depois, que inclusive foi o trade do dia que eu peguei, né? O mercado de novo, ele agride topo, e olha lá de novo. Vou deixar uma linhazinha reta aqui para ficar melhor. Ó, observem, pessoal, como o mercado agride topo aqui, candle 14, rejeita, de novo mostrando rejeição. Tenta romper no 15, devolve no 16, novamente continua mostrando rejeição. Tem algo aqui estranho, que eu já falei muitas vezes. O mercado ele não está conseguindo renovar a máxima. Porque para ele subir, o que ele tem que fazer? Conseguir renovar a máxima, fechamentos acima para poder ir embora. E a gente vê que a partir desse momento aqui, ele não consegue mais renovar a máxima. Para quem não sabe, pessoal, renovar, né, o preço romper é fechamento, não é pavio. Pode ver que ele fecha acima, depois ele devolve. E esse trade aqui eu considero um trade de risco, mas por que eu assumi ele? Tá? Eu assumi ele porque o alvo, né, o stop ia ficar menor e eu tinha mais alvo até o primeiro ponto de parada. Por que ele ficou ruim, né, e mais perigoso? Eu considerei esse gatilho aqui, que foi o gatilho que me confirmou, um gatilho feio para venda. Tá? Mas busquei, assumi o trade, posicionei meu stop, né, e o mercado literalmente derreteu, né, depois aí dessa venda. E aí, né, olha a importância, pessoal, né, de se ter uma leitura. Às vezes a pessoa fala assim, pô, não vou vender, não vendo. Só que aí, dentro de um contexto, dentro de uma maneira, né, de uma leitura, tem motivo para ser feito o trade. E aí o que muita gente às vezes, né, não consegue entender, e é o que eu quero, né, pelo menos tentar passar de visão para vocês, é o seguinte, pessoal, não é porque o preço subiu 1.000, 2.000 pontos que você tem que comprar. Se der o sinal de compra, perfeito, porque a gente quer trabalhar a favor da tendência, né? A maioria das pessoas caçam topo. Eu já falei muito aqui no canal que quebra de estrutura não é caçar topo e fundo, é trade com contexto. Tem motivo para a gente tomar operação. Esse primeiro aqui, o mercado não respeitou. Pode ver que ele vem, faz um movimento de baixa e depois rompe. Quem assumiu essa quebra aqui, stop. Mas a segunda, ó, derreteu. Inclusive foi a que eu entrei e mais arriscado, né? Porém eu entrei com a gestão de risco. E essa mesma coisa que eu acabei de falar para vocês, pessoal, aconteceu aqui no mini dólar também. O preço ele abre despencando. E muita gente desespera. A pessoa pensa assim, nossa, o mercado já caiu 20 pontos e eu não fiz nada. Nossa, o mercado caiu mais 15 pontos. Caramba, 35 pontos, 40 pontos. Aí daqui a pouco 50 pontos de queda e eu não fiz nada. Aí que mora o perigo, né? O problema. Porque aí as pessoas começam a operar fora daquilo que elas se proporam. Eu acho que uma das coisas principais que eu consigo com a sala ao vivo, né, é passar essa tranquilidade, né, e mostrar para as pessoas que se não tem o que fazer, não tem. Né? E às vezes quando eu falo isso eu me deparo com algumas pessoas meio que tipo assim, querendo debater comigo. A pessoa fala, como? O mercado subiu 1.000 pontos, 2.000 pontos, como que não compra? Como que você não pegou uma compra nesse movimento? E eu sempre falo a mesma coisa, porque dentro da minha leitura, dentro da minha análise, não deu possibilidade. E eu passo isso para os meus alunos, não é porque o mercado caiu 50 pontos que você vai vender, que ele subiu 1.000 pontos que você vai comprar. Você precisa ter o ponto de compra, ter o ponto de venda. É muito importante nós sabermos que o mercado está direcional. Ok, qual que é a possibilidade mais interessante aqui para a gente trabalhar? Venda. E aqui, compra.
Por isso é importante a gente ver o movimento, mas o preço precisa dar a possibilidade. E qual foi o trade que saiu aqui no dólar? Saiu depois de um forte movimento de baixa, trade de correção. Ó, o mercado vem, marca fundo, corrige, rompe fundo. O que ele vem fazer aqui posteriormente? Pullback no fundo anterior, tá? Confirma com gatilhos. A gente estava na sala ao vivo, esse trade aqui também a gente avaliou, só que tinha risco, tá? Porque o fundo estava bem próximo, então corria esse risco sim do mercado testar e devolver, mas aconteceu, né, dele fazer um movimento ali de praticamente 20 pontos, tá? Mas o foco principal e a questão desse vídeo aqui, né, que eu quero que vocês mudem, tá? Isso na cabeça de vocês. Que eu falo isso, pessoal, porque eu já passei por isso e eu pego muitos alunos ali no início da mentoria que também passa por isso, né? Eu vejo as pessoas apreensivas, porque às vezes, né, principalmente nas mentorias ali que eu tô operando pra galera ver, né? Eu vejo que às vezes a pessoa fica vendo tipo o preço cair e não tem leitura. Eu falo, pessoal, ainda nada a fazer. E a pessoa, eu vejo que às vezes ela fica aflita. E é isso, pessoal, que vocês precisam destravar na mente de vocês. Não achem que todos os movimentos eles serão operacionalizáveis, porque não serão. Né? É muito simples. Se não deu certo até hoje, cara, alguma coisa está errada. Tem que mudar. E se vocês tiverem oportunidade depois, né, de terem contatos com pessoas realmente, digamos assim, profissionais, né, de quem realmente vive disso, tira dinheiro disso, vocês vão ver que é um padrão quase que unânime. As pessoas elas só assumem aquilo que está dentro da leitura. O cara que opera um setup dentro do setup, o cara que opera uma estratégia dentro da estratégia. Não é porque o preço subiu, por exemplo, 1.000 pontos que a pessoa vai entrar. Isso, pessoal, eu falo para vocês porque quando isso se destrava na mente de vocês, vocês passam a ver que vocês estão no mercado para operar bem, tá? E não para fazer dinheiro. Isso, pessoal, é uma consequência do operar bem. Porque quando você opera com o foco em ganhar dinheiro, você só quer operar. Você quer operar porque você quer o dinheiro. Agora, quando você opera com foco em operar bem, não, eu quero fazer aquilo que eu me propus a fazer, eu vou seguir o meu operacional, vou seguir a minha forma de leitura. Automaticamente, pessoal, o resultado vem. Então, eu achei que esse assunto daria um bom vídeo, né, pro canal, porque eu sei que essa parte, né, ela pega muitas pessoas. E eu já gravei vários vídeos aqui falando indiretamente sobre isso e já recebi, né, muitas pessoas debatendo, né, sobre isso, porque a pessoa acha que porque subiu ela tem que comprar, porque caiu ela tem que vender. E o melhor, né, esse é o melhor de todos. Depois que o mercado passa, né, depois que o pregão finaliza, aí a pessoa fala, ah, mas isso aqui foi o padrão da armadilha de não sei o quê. Ah, esse aqui é a águia, padrão águia, venda na ruptura do candle tal. E a gente vê claramente que aquilo não tem lógica nenhuma, tá? Então o que eu quero que vocês entendam, pessoal, só ajam se tiver leitura. Percebam que, principalmente no mini índice, a leitura que foi aparecer, isso eu estou falando, pessoal, de novo, tá? No meu contexto, na minha forma de ler um gráfico, porque existem N formas de ler um gráfico, mas isso se resume até mesmo para a pessoa que opera de forma diferente, porque uma hora ou outra o mercado não vai estar caracterizando uma possibilidade de entrada dentro da sua analogia, e isso é válido também para qualquer leitura, correto? Pode ver que nesse movimento de alta, a única possibilidade de leitura, né, que eu consegui foi na quebra de estrutura e depois o mercado derreteu, tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, espero que eu tenha ficado claro, né? Pessoal, fortalece no like, compartilha o vídeo também, né? Vamos ajudar o canal a continuar crescendo. Muita gente que assiste os conteúdos não é inscrito, então se inscreve aí, né? Isso aí ajuda muito mesmo e a divulgação de vocês também ajuda muito, né? Puder mandar nos grupos aí que a galera tem dificuldade no mercado, isso aí pode ajudar muita gente também. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu!